A paz, Senhor Jesus, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Deus seja abençoando grandemente a vida de cada um. Neste vídeo, eu gostaria de estar falando aqui a respeito do Salmo 127. Então, surge aquela dúvida, né? Será que os filhos realmente são uma bênção? Ou será que a Bíblia realmente disse sobre ter filhos? O que a Bíblia fala para os dias de hoje? Porque vai ter muitas coisas na Bíblia que vai estar falando para o Antigo Testamento, vai ter coisas que vão estar falando para o Novo Testamento. E aqui no canal, se você for lá na playlist sobre filhos, você vai ver que eu vou ler textos ali onde Deus disse claramente para Adão e Eva que eles deveriam se multiplicar e ter filhos. Para Noé, Deus também falou, se multiplique e tenha filhos. Então Deus está falando para ter muitos filhos. Só que a dúvida que fica é: e depois? Então, depois que o mundo foi povoado, Deus mandou continuar tendo filhos ou muitos filhos? Ou será que Deus disse, não, agora vamos maneirar um pouquinho, né? Porque eu ainda não criei o mundo com os recursos suficientes para todo mundo viver. Então, tipo assim, Deus teve um erro de falha, né? Deus não fez a conta direito, ia faltar alimento para todo mundo, então Deus falou, não, vão reduzir a quantidade de filhos para mim dar conta de prover o alimento para todo mundo, né? Porque parece que Deus não tem esse poder. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura do Salmo 127. Primeiro eu quero falar um pouquinho aqui sobre Salmo. Os salmos em si, vai ter muitos salmos que a gente vai aplicar para os dias de hoje com a maior tranquilidade. Então, por exemplo, a gente vai ler o Salmo e a gente vai entender que aquilo ali está no sentido da nova aliança. Então, por exemplo, tem um Salmo 23 que vai falar, o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Então, a gente lê claramente aquilo ali falando para os dias de hoje, é algo tranquilo e normal de fazer. Ao mesmo tempo, a gente sabe que aquele Salmo foi escrito nas épocas ali do rei Davi, e o rei Davi era o tempo de Israel. Então, quem estava falando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, era os israelitas. Mas mesmo assim, todo mundo entende que aquilo ali está falando também para os dias de hoje. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, se aplica tanto no tempo de Israel, como nos dias de hoje. Vai ter o Salmo 90, que vai falar aqui, comparando Deus com a proteção de uma águia, vai ter falando que Deus é onipotente. Então vai estar falando várias coisas ali no Salmo 90 e a gente lê tudo aquilo ali e a gente aplica também para os dias de hoje. Então os Salmos ele é algo profético e ao mesmo tempo o Salmo ele se aplica para a nossa vida prática. Falando de coisas relacionadas ao poder de Deus, vai ter salmos falando, inclusive Jesus cita esse salmo falando, apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Então os salmos ele é muito aplicado tanto no Novo Testamento, como também o povo de Deus hoje em dia, eles também usam muito os salmos. Então eu vou estar usando o Salmo 127, fazendo um estudo em cima dele, para provar a respeito dessa questão sobre os filhos, né? O que a Bíblia fala. Então vamos começar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa questão de edificar a casa se refere também a uma casa literal. Só que todas as vezes que a Bíblia fala de edificar a casa, ela está falando, na verdade, de construir uma família. Toda vez que um homem ou uma mulher se casa e gera filhos, eles estão edificando uma casa, eles estão construindo uma família. Então, o sentido de falar ali edificar a casa é construir uma família. Quando a gente lê a primeira vez, dá a entender que é realmente uma casa de tijolo, né? Só que quando você se acostumar com a leitura bíblica, você vai ver que edificar a casa significa construir uma família. Mas tudo bem, vamos continuar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, o que Deus está falando nesses dois primeiros versículos é que, embora a pessoa possa se esforçar o quanto for, se Deus não estiver abençoando a vida dela, e ao mesmo tempo também, se essa pessoa não estiver buscando a Deus, vai ser em vão tudo que ela tentar construir, seja edificar uma casa, seja
uma cidade, então uma cidade que rejeita a Deus. Todas as obras que eles fizer vai ser em vão, porque Deus mesmo vai destruir. É mais ou menos essa impressão que Deus quer passar para essas pessoas. Vai ser em vão o pão que vocês vão comer penoso, ou seja, o sofrimento que vocês vão estar enfrentando para construir a cidade de vocês, para construir a família de vocês. Tudo que vocês fizerem sem mim, vocês vai perder. Então, é igual Jesus falou lá em João 15. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo aquele que sair de mim vai secar e ser jogado no fogo. Ou seja, e ele também fala, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Ou seja, é isso que Deus está falando no Salmo 127 também. Sem mim nada podeis fazer. Continuando a leitura, e agora é a parte mais legal. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então tem muitas coisas para explicar. Primeiro, Deus está falando que os filhos são herança. Então é herança que Deus dá para a pessoa. É um presente. Então não é um fardo, é um presente. E olha que interessante. Como flechas na mão do guerreiro. Então as flechas, elas são munição. É através daquela munição que o guerreiro consegue entrar em combate numa batalha. E vai falar que assim são os filhos da mocidade. Por que os filhos da mocidade? Qual que é a diferença dos filhos da mocidade e dos filhos, então, da velhice? Porque se existem os filhos da mocidade, também tem que existir os filhos da velhice. Por que a Bíblia está falando não só que os filhos são herança, são uma bênção, como ao mesmo tempo a Bíblia também está falando para ter filhos novos? Porque é o que a Bíblia está falando. Ou pelo menos o Salmo 127 estava falando para aqueles israelitas daquele tempo que os filhos da mocidade são uma bênção. Por que os filhos, então, da velhice também não são? É lógico que todos os filhos são uma bênção. Só que o texto tem que destacar mesmo que existe uma diferença entre você ter filhos novo, na mocidade, e você ter filhos mais tarde. Às vezes, velhice não precisa ser com 70 anos. Velhice pode ser mais tarde, prorrogar o tempo. Então, logo que a pessoa casa, ela já pode ter filhos. Não existe essa de eu vou retardar o meu tempo porque eu ainda preciso curtir a vida, porque eu ainda preciso viajar para não sei aonde, porque eu ainda preciso fazer isso ou aquilo. Automaticamente, se você não tinha condições de casar, você não vai casar. Só que a partir do momento que você casou, você já tem condições de ter uma família. Caso contrário, não era para casar. Mas de qualquer forma, existe essa diferença. Filhos da mocidade, porque você vai conseguir ver eles até a terceira e quarta geração. Você vai estar vivo e você vai estar vendo seu bisneto, seu tataraneto. Então isso é uma honra para as pessoas que são mais velhas. Agora, se você já tem 70, 80 anos de idade e ainda nem tem neto, ou seja, porque você teve filhos na velhice, você ficou fazendo alguma coisa que não era para fazer na vida, e quando você teve o seu filho, que é uma bênção, mas não é uma bênção como seria se você tivesse tido mais novo, ou é o que a Bíblia está falando. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, primeiro comparou os filhos como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, os seus filhos são munição para quando você estiver em batalha, em conflito, em qualquer situação da vida. Porque o texto não está falando só de exército, só no sentido de guerra. Mas porque o texto também não especifica que está falando de guerra. O texto só diz que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro e para uma batalha, né? Ou seja, não está falando especificadamente de guerra. Está falando só que é como se você fosse um guerreiro e todos os filhos que você tivesse fossem flechas. E flechas você atira contra um inimigo. Então é essa a ideia. Então, se você, sendo servo de Deus, você está num país, você está numa cidade onde você
vive conforme a palavra e tal. Todos os filhos que você criar e eles seguirem o caminho de Deus, eles vão ser como flechas sendo disparadas contra Satanás, porque aqueles seus filhos vão ir para outras cidades, aqueles seus filhos vão conviver com outras pessoas que você nunca conviveu, e ele vai pregar o evangelho, ele vai testemunhar a Deus da mesma forma que você fazia, porque é isso que a Bíblia está falando. E além disso, a Bíblia não fala só isso. A Bíblia não fala só que os filhos é uma bênção, que é melhor ter eles novo. A Bíblia também fala: feliz aquele que enche a sua aljava. Aljava, para vocês que não sabem, é tipo uma carteira, só que ao invés de você guardar dinheiro, você guarda flechas. Aljava é uma mochila que você colocava as flechas. Então, logo em seguida, o texto fala: feliz aquele que enche a sua aljava. O que significa encher a aljava? Encher a aljava de flechas. E no versículo anterior falou que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, e feliz aquele que enche a sua aljava deles, porque ele não vai ser envergonhado com o inimigo à porta. O inimigo não é só uma pessoa, no sentido de um vizinho que não gosta de você. Não é só nesse sentido, mas é o próprio Satanás também, porque é através... Vamos colocar aqui no sentido mais bíblico, vamos falar assim, espiritual melhor. O inimigo é Satanás. Todos os filhos que a pessoa encher a aljava dele, criar conforme o evangelho, seguir a palavra até o fim da vida, vai ser como... vai estar envergonhando a Satanás, porque você está provando que mesmo com o mundo do jeito que está, mesmo com as pessoas do jeito que são, você encheu a sua aljava de filhos, e todos os filhos que você criou seguiram o caminho de Deus, e aí você está envergonhando o inimigo. Da mesma forma também que se o filho, tendo o livre-arbítrio dele, escolhe envergonhar o pai dele, automaticamente ele está honrando o inimigo. O inimigo não é só o vizinho no contexto. O inimigo, se a gente aplicar também no sentido espiritual, está falando de Satanás. Todos os filhos que a pessoa criar que seguirem a Deus vai estar envergonhando a Satanás, né? Então vai estar honrando o pai e a mãe, vai estar desagradando a Satanás, vai estar vencendo o inimigo que está na porta. A porta ali tem que entender também o contexto espiritual, mas entender também o contexto que o salmista está escrevendo. Esse inimigo à porta se refere porque todas as cidades elas eram muradas e tinha um portão, uma porta. Era através daquela porta ali que quem controlasse a porta, a entrada e a saída de pessoas daquela cidade, ele controlava toda a cidade. Então, os inimigos, mesmo aqueles que controlassem a porta, ou seja, aqueles que controlassem a cidade e você fosse inimigo daquelas pessoas, se você tivesse muitos filhos, o que o salmista está falando é que você haveria de envergonhar aqueles seus inimigos que controlam a porta, os inimigos à porta. Entendeu? Então é interessante, eu não conhecia muitas coisas desse salmo, mas depois que eu estudei o salmo, depois que eu busquei saber, eu fiquei muito feliz com o que eu aprendi. Você vai ter surgido muitas dúvidas, principalmente se você tiver escutado esse meu vídeo a primeira vez, ou se você ainda não sabe o que eu penso sobre os filhos, como que eu entendi que a Bíblia está falando para os dias de hoje. Provavelmente você vai ficar com muitas dúvidas. Então segue lá a playlist, acompanha tudo que eu postei no canal aqui. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, né? Ah, mas como assim? Ah, mas não é para o nosso tempo. Então é tantas dúvidas que surgem que você vai deixar todas elas aí no comentário, beleza? Então muito obrigado, deixa o like para você me incentivar a gravar vídeos. Eu preciso dos likes, eu preciso da inscrição, eu preciso que você mande para pessoas que você conhece, para elas ouvir essa palavra. Eu não falei nada além do que está na palavra, eu só li o Salmo 127, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, Deus abençoe.